Neste vídeo, vamos comentar questões referentes aos tópicos de direito administrativo, cobrados na grande maioria dos editais do CESP e SEBRASP. Lembrando que esse conteúdo serve tanto para nível médio quanto superior. Vamos nessa! Questão número 1. No que se refere ao conceito e às fontes do direito administrativo, julgue o item a seguir. Direito administrativo é o ramo do direito privado composto por regras e princípios, que disciplinam as relações entre a administração pública e os particulares. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O item está incorreto por duas razões principais. Natureza do direito administrativo. O direito administrativo não é ramo do direito privado, mas sim do direito público. Ele rege relações em que o interesse coletivo se sobrepõe ao individual, o que é típico do direito público. Objeto do direito administrativo. Esse ramo do direito trata das normas e princípios que regulam a organização, o funcionamento e o controle da administração pública, bem como suas relações com os administrados e entre os próprios órgãos administrativos. Isso envolve atos administrativos, serviços públicos, licitações, contratos administrativos, entre outros temas. Portanto, a afirmativa, ao classificar o direito administrativo como parte do direito privado e reduzir seu conteúdo apenas às relações entre administração e particulares, está conceitualmente errada. Questão número 2. No que se refere ao conceito e às fontes do direito administrativo, julgue o item a seguir. A principal fonte formal do direito administrativo brasileiro é a jurisprudência, que se constitui mediante reiterados julgados dos tribunais acerca de um mesmo tema. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Embora a jurisprudência, que consiste no conjunto de decisões reiteradas dos tribunais sobre o mesmo tema, seja uma importante fonte do direito administrativo, ela não é considerada a principal fonte formal no Brasil. A principal fonte formal do direito administrativo brasileiro é a lei em sentido amplo, abrangendo a Constituição Federal, leis ordinárias e complementares, decretos, regulamentos e outros atos normativos. A jurisprudência atua como uma fonte secundária, interpretando e aplicando as leis aos casos concretos, suprindo lacunas e uniformizando o entendimento sobre as normas existentes. Questão número 3. Julgue o item a seguir, acerca de aspectos referentes a Estado, governo e administração pública. Administração pública, em sentido subjetivo, designa a natureza da atividade exercida pelos órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer a função administrativa. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O item confunde o sentido subjetivo e objetivo da expressão administração pública. Correção conceitual. Administração pública é em sentido subjetivo ou orgânico. Refere-se aos sujeitos que compõem a administração, ou seja, aos órgãos, entidades e agentes públicos que exercem a função administrativa do Estado. Administração pública é em sentido objetivo ou material. Diz respeito à atividade administrativa em si, ou seja, ao conjunto de funções e tarefas exercidas pela administração pública, como prestação de serviços públicos, poder de polícia, fomento, etc. Por que o item está errado? O enunciado afirma que a administração pública em sentido subjetivo se refere à natureza da atividade exercida, o que está incorreto. Essa é a definição do sentido objetivo. O sentido subjetivo se relaciona a quem exerce essas atividades. Questão número 4. No que se refere ao conceito de administração pública, às fontes do direito administrativo e aos atos administrativos, julgue o item seguinte. De acordo com critério orgânico, a administração pública designa o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas responsáveis por funções administrativas. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Pelo critério orgânico,
A administração pública é entendida como conjunto de agentes, órgãos e entidades encarregados de exercer funções administrativas. Essa abordagem foca nos sujeitos responsáveis pela execução das atividades administrativas, diferenciando-se do critério material ou funcional, que define a administração pública com base na natureza das atividades desempenhadas. Esse conceito é fundamental para compreender a estrutura organizacional da administração pública e a divisão de competências entre os diversos entes estatais. Questão número 5. No que se refere ao conceito de administração pública, às fontes do direito administrativo e aos atos administrativos, julgue o item seguinte. A jurisprudência, enquanto fonte do direito administrativo, pode ser constituída por uma só decisão importante de tribunal, nessa circunstância, apta a orientar a administração pública. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A jurisprudência, como fonte do direito administrativo, não se forma com apenas uma decisão isolada. Para ser considerada jurisprudência, é necessário que haja reiteradas decisões dos tribunais sobre um determinado tema, consolidando um entendimento jurídico. Uma única decisão pode ser relevante e até influenciar futuras interpretações, mas não constitui jurisprudência no sentido técnico. Para gerar um efeito vinculante mais forte, é necessário que o posicionamento seja repetido em várias decisões, podendo evoluir para súmulas e até mesmo precedentes obrigatórios em determinadas circunstâncias. Questão número 6. No tocante aos princípios e aos poderes da administração pública, julgue o item a seguir. A avaliação das políticas públicas realizada pelos órgãos e entidades da administração pública, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, pode ser considerada um desdobramento do princípio da eficiência. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A avaliação das políticas públicas pelos órgãos e entidades da administração pública, incluindo a divulgação do objeto avaliado e dos resultados alcançados, está diretamente ligada ao princípio da eficiência. Esse princípio, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, exige que a administração pública atue de forma eficiente, ágil e produtiva, garantindo o melhor uso dos recursos públicos para alcançar resultados positivos para a sociedade. A transparência na avaliação das políticas públicas possibilita a correção de falhas, aprimoramento da gestão e melhoria na prestação de serviços, contribuindo para uma administração mais eficaz e responsável. Questão número 7. No tocante aos princípios e aos poderes da administração pública, julgue o item a seguir. O princípio da impessoalidade determina que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelece que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos não pode servir para a promoção pessoal de autoridades ou servidores, devendo ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Isso significa que a divulgação realizada pela administração pública deve focar no interesse coletivo, evitando qualquer viés de autopromoção. Esse princípio reforça a transparência e a finalidade pública dos atos administrativos. Questão número 8. Relativamente aos princípios da administração pública e seus reflexos práticos, julgue o item que se segue. O princípio da publicidade impede de forma absoluta a existência de informações sigilosas que não possam ser fornecidas pela administração pública ao cidadão. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O princípio da publicidade exige transparência na atuação da administração pública, garantindo o acesso dos cidadãos às informações de interesse coletivo. No entanto, esse princípio não é absoluto,
pois existem exceções previstas na legislação, como informações classificadas como sigilosas por razões de segurança nacional, proteção de dados pessoais e segredo de justiça. A Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, prevê casos em que determinados dados podem ser restringidos, garantindo que a divulgação não comprometa interesses públicos ou direitos individuais. Portanto, embora a publicidade seja um princípio fundamental, há situações em que a administração pública pode legitimamente negar o acesso a determinadas informações. Questão número 9. A respeito de gestão pública, julgue o item subsecutivo. As agências reguladoras fazem parte da administração direta e são consideradas autarquias em regime especial. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. As agências reguladoras fazem parte da administração indireta e são classificadas como autarquias em regime especial. Elas possuem maior autonomia em relação às demais autarquias, especialmente no que diz respeito à gestão financeira e administrativa, garantindo estabilidade e capacidade técnica para regular setores estratégicos da economia. Sua criação se dá por meio de lei específica, e elas exercem o papel de fiscalizar e normatizar atividades econômicas, buscando o equilíbrio entre interesses públicos e privados. Exemplos incluem a Anatel, Telecomunicações, e a ANEEL, Energia Elétrica. Questão número 10. Julgue o item a seguir, a respeito da administração pública indireta, dos atos administrativos e da requisição. Com relação ao seu aspecto material, o ato administrativo é regido pelo regime jurídico de direito público e deve ser exarado em conformidade com a forma prevista no ordenamento jurídico. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O item contém um erro conceitual ao não diferenciar adequadamente os aspectos material e formal do ato administrativo. A redação correta seria: com relação ao seu aspecto material, o ato administrativo deve estar em conformidade com o regime jurídico de direito público. Já seu aspecto formal deve seguir a forma prevista no ordenamento jurídico. O aspecto material refere-se ao conteúdo ou substância do ato administrativo, que deve observar o regime jurídico de direito público, incluindo os princípios constitucionais da administração pública. Por outro lado, o aspecto formal diz respeito à forma de exteriorização do ato, ou seja, ao modo como ele se manifesta no mundo jurídico, decreto, portaria, resolução, etc., devendo seguir o que está previsto no ordenamento jurídico. Na assertiva original, há uma imprecisão ao não separar claramente esses dois aspectos distintos do ato administrativo, tratando-os como se fossem um único conceito, o que está tecnicamente incorreto. Questão número 11. No que se refere aos atos administrativos e à decadência administrativa, considerando, no que couber, a jurisprudência do STJ acerca dos temas, julgue o item seguinte. A imperatividade é a característica do ato administrativo que autoriza a imediata execução do seu conteúdo, independentemente de prévia submissão da matéria ao Poder Judiciário. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A imperatividade é uma característica dos atos administrativos que impõem obrigações ou restrições aos administrados, independentemente de sua concordância. No entanto, a imediata execução do conteúdo do ato não decorre exclusivamente da imperatividade, mas sim da sua autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade permite que certos atos administrativos sejam executados diretamente pela administração pública, sem necessidade de prévia intervenção do Poder Judiciário. Contudo, essa característica não é absoluta, pois há casos em que a administração deve recorrer ao Judiciário para garantir a execução do ato, especialmente quando envolve restrições a direitos fundamentais. Esse entendimento é respaldado pela jurisprudência do STJ, que distingue a imperatividade da autoexecutoriedade, e reforça a necessidade de limites legais para a atuação direta da administração. Questão número 12. No que se refere às autarquias, a vinculação dos atos administrativos,
aos princípios expressos e implícitos da administração pública e à organização administrativa do Estado, julgue o item subsequente. A autotutela é um princípio administrativo que permite à administração pública rever e anular, de forma unilateral, seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, não havendo necessidade de motivação, ainda que direitos individuais sejam afetados. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A autotutela é um princípio administrativo que permite à administração pública anular atos ilegais e revogar atos inconvenientes ou inoportunos, garantindo a correção de suas próprias decisões. No entanto, a administração deve sempre motivar suas decisões, especialmente quando afetam direitos individuais. O fundamento desse princípio está na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a administração pública pode anular seus atos ilegais e revogar atos discricionários, desde que respeite o devido processo legal e o contraditório. Portanto, a afirmação é incorreta porque não pode haver anulação sem motivação, principalmente quando há impacto sobre direitos individuais. Questão número 13. No que se refere às autarquias, a vinculação dos atos administrativos aos princípios expressos e implícitos da administração pública e à organização administrativa do Estado, julgue o item subsequente. O ato administrativo vinculado caracteriza-se, entre outros aspectos, por ter os elementos e as condições para o seu exercício previamente estabelecidos por lei. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O ato administrativo vinculado se distingue do discricionário por ter seus elementos essenciais e condições já fixados em lei, o que significa que a administração pública não possui margem de discricionariedade para sua prática. Ele deve ser realizado estritamente conforme os requisitos legais, sem espaço para decisões subjetivas por parte do agente público. Os elementos do ato administrativo, como competência, finalidade, forma, motivo e objeto, são previamente determinados, e a administração pública apenas executa o ato quando os requisitos legais estiverem presentes. Isso garante segurança jurídica e impede arbitrariedades na atuação estatal. Questão número 14. Julgue o item a seguir, relativo a atos e poderes administrativos, à organização da administração pública, ao provimento de cargos públicos, conforme a Lei 8.112 de 1990, e à proteção de dados pessoais. Ato administrativo praticado, sem vícios, por agente da ANM, poderá ser anulado pela administração pública caso ela o entenda não mais conveniente ou oportuno, haja vista sua prerrogativa de anular os próprios atos a qualquer tempo. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A administração pública não pode anular um ato administrativo válido e sem vício simplesmente por considerá-lo inconveniente ou inoportuno. A autotutela administrativa permite a anulação de atos ilegais e a revogação de atos discricionários por razões de conveniência e oportunidade, mas somente quando não há direitos adquiridos envolvidos. No caso mencionado, se o ato foi praticado sem vícios, ele não pode ser anulado, pois a anulação exige que o ato seja ilegítimo ou ilegal. Se a administração entender que o ato não é mais conveniente, poderia considerar sua revogação, mas essa só se aplica a atos discricionários e que não geram direitos adquiridos. Esse entendimento é respaldado pela súmula 473 do STF, que regula o poder de autotutela da administração pública. Questão número 15. Julgue o seguinte item, acerca de organização administrativa, atos administrativos, poderes administrativos, agentes públicos e licitações. Define-se como revogação, a extinção com efeitos ex nunc, de um ato administrativo legal que se tornou inoportuno ou inconveniente. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A revogação é a extinção de um ato administrativo legal, mas que se tornou inoportuno ou inconveniente para a administração pública. Diferente da anulação,
que ocorre quando há um vício de legalidade, a revogação se dá por motivos de conveniência e oportunidade. Além disso, a revogação produz efeitos ex nunc, ou seja, não retroage, mantendo válidos os efeitos do ato até o momento de sua revogação. Esse conceito é fundamental dentro do princípio da autotutela, garantindo que a administração possa reavaliar seus próprios atos para melhor atender ao interesse público. Questão número 16. No que se refere aos atos administrativos e à decadência administrativa, considerando, no que couber, a jurisprudência do STJ acerca dos temas, julgue o item seguinte. Ainda que se trate de ato administrativo discricionário, a motivação deve guardar correspondência com a realidade fática determinante da vontade administrativa, sob pena de nulidade. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Mesmo nos atos administrativos discricionários, a motivação deve refletir adequadamente a realidade fática que justificou a decisão da administração pública. Caso a motivação não corresponda à realidade dos fatos, o ato pode ser considerado nulo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Isso decorre do princípio da legalidade, que exige que toda decisão administrativa tenha fundamento jurídico e seja baseada em razões legítimas, garantindo transparência e controle sobre a atuação estatal. Questão número 17. Julgue o item que se segue, relativo a controle e transparência da administração pública. No âmbito do controle judicial da administração pública, a tomada de decisão pode ser realizada com base em valores jurídicos abstratos, independentemente das consequências práticas da decisão. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O controle judicial da administração pública deve observar não apenas valores jurídicos abstratos, mas também as consequências práticas das decisões. O princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade exigem que as decisões judiciais levem em conta os efeitos concretos, evitando interpretações que possam comprometer a eficácia administrativa ou causar prejuízos desnecessários ao interesse público. O STF e o STJ reconhecem que a análise judicial dos atos administrativos deve considerar-se abuso, desvio de poder ou ilegalidade, sem substituir o mérito administrativo quando não houver irregularidades. Portanto, o Poder Judiciário não pode se basear apenas em conceitos abstratos sem avaliar as repercussões práticas da decisão. Questão número 18. No que se refere aos atos administrativos e à decadência administrativa, considerando, no que couber, a jurisprudência do STJ acerca dos temas, julgue o item seguinte. Na cassação, a extinção do ato administrativo ocorre por motivo de descumprimento de condições que deveriam continuar a ser atendidas pelo destinatário do ato. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A cassação é uma forma de extinção do ato administrativo que ocorre quando o beneficiário deixa de cumprir as condições exigidas para a manutenção do ato. Ou seja, o ato foi válido no momento de sua concessão, mas sua permanência dependia do cumprimento contínuo de determinados requisitos. Por exemplo, uma licença concedida a uma empresa pode ser cassada se ela deixar de atender às exigências legais ou regulamentares necessárias para sua validade. A cassação difere da revogação, que ocorre por motivos de conveniência e oportunidade da administração pública, e da anulação, que decorre de vícios de legalidade. Esse conceito está alinhado com a jurisprudência do STJ, que reconhece a cassação como instrumento de controle administrativo para garantir que os atos permaneçam válidos, apenas enquanto seus destinatários cumprem as obrigações exigidas. Questão número 19. No que se refere aos atos administrativos e à decadência administrativa, considerando, no que couber, a jurisprudência do STJ acerca dos temas, julgue o item seguinte. Na revogação, em regra, a extinção do ato administrativo opera efeitos retroativos. Certo ou errado?
Gabarito. Errado. Justificativa. A revogação de um ato administrativo, em regra, não tem efeitos retroativos, ex tunc, mas sim prospectivos, ex nunc. Ou seja, a revogação extingue o ato para o futuro, mantendo os efeitos que ele já produziu até o momento de sua revogação. Esse entendimento é essencial para garantir segurança jurídica, evitando que direitos adquiridos sejam desconsiderados. Diferente da anulação, que opera efeitos retroativos quando há um vício de legalidade, a revogação ocorre por motivos de conveniência e oportunidade, e só afeta a situação a partir da sua decisão. Essa distinção é reforçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a revogação não desfaz automaticamente os efeitos passados do ato administrativo válido. Questão número 20. Julgue o item a seguir, relativo a atos e poderes administrativos, à organização da administração pública, ao provimento de cargos públicos, conforme a Lei 8.112 de 1990 e à proteção de dados pessoais. Denomina-se poder de polícia, o poder da administração pública de apurar infrações e aplicar sanções a seus agentes bem como a seus contratados. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O poder de polícia é o poder da administração pública de limitar ou condicionar direitos e liberdades individuais em prol do interesse público, abrangendo as atividades de legislação, consentimento, fiscalização e sanção. A aplicação de sanções a agentes públicos e contratados da administração se enquadra, mais especificamente, no âmbito do poder disciplinar e do poder de controle da administração sobre seus contratos, respectivamente. Poder disciplinar permite à administração pública apurar infrações e aplicar penalidades a seus servidores e outros indivíduos sujeitos a um regime funcional específico, em decorrência de vínculos jurídicos pré-existentes. Controle sobre contratados. A administração pública possui mecanismos contratuais e legais para fiscalizar e sancionar o descumprimento de obrigações por parte de seus contratados, com base nos termos do contrato administrativo e na legislação pertinente, como a Lei 8.666 de 93 e a Lei 14.133 de 2021. Embora o poder de polícia também envolva a aplicação de sanções, ele se direciona de forma geral aos administrados, visando a manutenção da ordem pública, da saúde, da segurança, etc., e não especificamente a apuração de infrações disciplinares de seus agentes ou ao controle da execução contratual. Questão número 21. No tocante aos princípios e aos poderes da administração pública, julgue o item a seguir. A omissão ou a observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato administrativo configura o desvio de finalidade. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O desvio de finalidade ocorre quando um ato administrativo é praticado com propósito diferente daquele previsto na legislação, ou seja, quando o agente público usa seu poder para atender a interesses pessoais ou estranhos ao interesse público. Já a omissão, ou a observância incompleta ou irregular de formalidades essenciais, caracterizam vício de forma, não desvio de finalidade. Os vícios de forma podem gerar nulidade do ato administrativo, caso comprometam requisitos indispensáveis à sua validade, conforme previsto na jurisprudência do STJ. O desvio de finalidade, por sua vez, está relacionado à intenção do agente público ao praticar o ato, sendo um vício grave que pode justificar sua anulação. Questão número 22. Julgue o seguinte item, acerca de organização administrativa, atos administrativos, poderes administrativos, agentes públicos e licitações. O excesso de poder e o desvio de poder são espécies de abuso de poder que se diferenciam porque, no primeiro, a atuação do agente público é eivada de vício de competência, enquanto, no segundo, há vício de finalidade. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O excesso de poder e o desvio de poder são, de fato, espécies de abuso de poder e se diferenciam pelos vícios que caracterizam cada um. Excesso de poder ocorre quando o agente público atua além dos limites de sua competência, ou seja,
praticam atos sem autorização legal ou extrapolando os poderes que lhe foram conferidos. Desvio de poder. Acontece quando o agente público age com finalidade diversa da prevista na norma, utilizando seu poder para objetivos particulares ou contrários ao interesse público. Ambos são formas de atuação ilegal da administração pública e podem levar à nulidade do ato administrativo e à responsabilização do agente. Esse entendimento é amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência dos tribunais superiores. Questão número 23. Com base no que dispõe o Decreto-Lei nº 200 de 1967, julgue o item a seguir. A administração direta é composta por órgãos exclusivamente integrantes da estrutura do Poder Executivo. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A administração direta compreende os órgãos que integram a estrutura dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, quando exercem funções típicas de administração pública. Ou seja, não se restringe exclusivamente ao poder executivo. O Decreto-Lei 200 de 1967, que organiza a administração pública federal, estabelece a distinção entre administração direta e indireta, sendo a direta formada por órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, vinculados aos seus respectivos poderes. Questão número 24. Julgue o item a seguir, acerca das características básicas das organizações formais modernas e da organização administrativa. As entidades compreendidas na administração indireta subordinam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. As entidades da administração indireta não são subordinadas aos ministérios, mas sim vinculadas a eles. A vinculação significa que essas entidades, como autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, estão inseridas na área de competência de um ministério e devem seguir sua supervisão normativa e controle finalístico, mas sem relação hierárquica direta. A subordinação ocorre dentro da administração direta, onde os órgãos públicos estão organizados em uma estrutura hierárquica. Já na administração indireta, as entidades possuem maior autonomia administrativa, financeira e técnica, sendo apenas vinculadas ao ministério correspondente. Questão número 25. Em relação à organização da administração pública, aos poderes administrativos e aos agentes públicos, julgue o item a seguir. A administração pública indireta contempla os consórcios públicos constituídos sob a forma de associação pública, dada a personalidade jurídica de direito público que lhes caracteriza. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Os consórcios públicos, constituídos sob a forma de associação pública, possuem personalidade jurídica de direito público e por expressa disposição legal, artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei 11.107 de 2005, regulamentada pelo Decreto 6.017 de 2007. Integram a administração pública indireta de todos os entes da Federação consorciados. Essa natureza de direito público, conferida à associação pública, equipara o consórcio a uma autarquia interfederativa, inserindo-o na estrutura descentralizada da administração. Questão número 26. Julgue o item a seguir, a respeito da administração pública indireta, dos atos administrativos e da requisição. As fundações públicas são criadas por lei, podendo ser entidades de direito público ou privado, e realizar atividades também de interesse público ou privado, desde que não tenham fins lucrativos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A assertiva está incorreta por dois motivos principais. Criação das fundações públicas. Nem todas as fundações públicas são criadas por lei. As fundações públicas de direito privado são autorizadas por lei, sendo sua instituição, propriamente dita,
realizada mediante registro de seus atos constitutivos, conforme as normas de direito privado. A criação por lei é característica das fundações públicas de direito público, autarquias fundacionais. Natureza das atividades. As fundações públicas, sejam de direito público ou privado, são instituídas para desenvolver atividades de interesse público. Embora uma fundação pública de direito privado possa atuar em áreas onde também há atuação privada, como educação ou pesquisa, sua finalidade última é sempre a promoção do interesse coletivo, e não de interesses estritamente privados. Questão número 27. Com base no que dispõe o Decreto-Lei nº 200 de 1967, julgue o item a seguir. A autonomia administrativa e financeira das autarquias públicas não desautoriza o controle exercido pelo órgão competente da administração direta. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Embora as autarquias públicas possuam autonomia administrativa e financeira, essa característica não as exime do controle exercido pelos órgãos competentes da administração direta. O Decreto-Lei nº 200 de 1967 prevê que as entidades da administração indireta, incluindo as autarquias, devem se submeter à supervisão ministerial ou ao controle finalístico da administração direta. Esse controle visa garantir que a atuação das autarquias esteja alinhada com o interesse público e com as diretrizes governamentais, sem comprometer sua autonomia na gestão interna e na execução de suas atribuições. Questão número 28. A respeito do processo administrativo federal, consoante a Lei 9.784 de 99, ao controle da administração pública, à responsabilidade civil do Estado, ao acesso à informação, e ao previsto no Decreto 9.830 de 2019, julgue o item a seguir. A tutela ministerial consiste no controle finalístico das entidades da administração pública indireta, exercido pelo órgão da administração pública direta a que se subordinam, em decorrência do poder hierárquico do ente político que as criou. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A tutela ministerial refere-se ao controle finalístico exercido pela administração pública direta sobre as entidades da administração indireta, garantindo que suas atividades estejam alinhadas com os interesses públicos e as diretrizes governamentais. No entanto, esse controle não configura subordinação hierárquica, pois essas entidades possuem autonomia administrativa e financeira. O poder hierárquico é característico da administração direta, onde há uma relação de superioridade entre órgãos. Já na administração indireta, a relação entre ministérios e entidades é de vinculação, e não de subordinação, respeitando a autonomia dessas entidades. Esse entendimento está previsto na Lei 9.784 de 99, e reforçado pelo Decreto 9.830 de 2019, que trata da racionalização dos processos administrativos e do controle exercido pela administração pública. Questão número 29. No que se refere às autarquias, a vinculação dos atos administrativos, aos princípios expressos e implícitos da administração pública e à organização administrativa do Estado, julgue o item subsequente. Tanto a criação quanto a extinção das autarquias, cuja atuação é voltada para o desempenho de serviço público descentralizado, dependem da edição de lei específica, em razão da aplicação do princípio da paridade de formas. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A assertiva está correta com base no princípio da paridade das formas, ou paralelismo das formas. Esse princípio estabelece que o ato administrativo deve ser desfeito pela mesma forma pela qual foi criado. No caso das autarquias, que são entidades da administração indireta, voltadas para o desempenho de serviço público descentralizado, sua criação depende de lei específica, conforme previsto no artigo 37, inciso 19, da Constituição Federal. Em observância ao princípio da paridade das formas, a extinção de uma autarquia também deve ocorrer por meio de lei específica. Isso garante a segurança jurídica e a estabilidade das entidades administrativas, evitando que sejam criadas ou extintas por atos normativos de hierarquia inferior. Portanto, tanto a criação quanto a extinção de autarquias
dependem da edição de lei específica, em aplicação do princípio da paridade das formas. Questão número 30. Julgue o item a seguir, acerca das características básicas das organizações formais modernas e da organização administrativa. A distribuição de competências entre os órgãos internos sem personalidade jurídica que pertençam a uma mesma pessoa jurídica denomina-se desconcentração. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A distribuição de competências entre órgãos internos, que não possuem personalidade jurídica própria e pertencem à mesma pessoa jurídica, como a União, um Estado, um município ou uma autarquia, é denominada desconcentração. Na desconcentração, a titularidade da competência permanece com a pessoa jurídica central, mas o exercício de parte dessa competência é atribuído a órgãos internos, visando a uma melhor organização e eficiência da administração. Essa distribuição ocorre dentro de uma mesma estrutura hierárquica, com a possibilidade de controle e supervisão por parte do órgão superior. Em contraste, a descentralização envolve a transferência da titularidade e do exercício de competências para outras entidades, que possuem personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, como as autarquias e fundações públicas.